Qual a melhor forma da gente investir em ouro? Muita gente tem falado sobre ouro aí nos últimos meses porque o ouro vem se valorizando muito, né? Esse metal precioso que a gente conhece desde o início da humanidade, o ouro sempre foi um ativo de muito valor e nos últimos meses começaram aí a falar mais, o ouro começou a se valorizar. Tem muito país aí estão dizendo que a China está se desfazendo da reserva de dólar e colocando no lugar ouro e por isso ele está se valorizando muito. E todo ativo que tem algumas características, por exemplo, a escassez como o ouro, tende a se valorizar. É inegável que o ouro é um ativo de muito valor. Mas como que a gente vai investir em ouro? Ou qual a melhor forma da gente investir em ouro? Porque comprar ouro, barras de ouro, guardar em casa é até perigoso, né? Ou você pega essa barra de ouro e depois você precisa ir numa loja especializada para você vender e fazer isso se transformar em dinheiro. Como que eu posso aproveitar essa valorização dos últimos meses no ouro e começar a investir e realmente isso ser um bom investimento? Enfim, pessoal, esse é o tema do vídeo de hoje. Mais uma vez estou eu aqui respondendo perguntas de vocês. Opa, bati em tudo aqui. Mais uma vez estou eu aqui respondendo perguntas de vocês, investidores. Alguns investidores que ainda nem são investidores vão começar a investir, outros que já investem, outros que investem há bastante tempo, enfim. Esse tipo de vídeo aqui é o tipo de vídeo que eu mais gosto, que é onde eu venho sem script, sem roteiro, falar sobre um tipo de investimento, ou melhor, responder uma pergunta. Ou melhor, hoje eu vou responder não uma, mas sim duas perguntas que vocês fizeram para mim. A primeira é essa: qual a melhor forma de investir em ouro? E a segunda, que não tem nada a ver, mas é uma pergunta que faz muito sentido. Edu, num relacionamento onde a visão sobre dinheiro é diferente para cada um, dá certo? Vou dar o meu pitaco. Eu não sou especialista em relacionamento, eu sou especialista em investimentos. Mas olha, eu já tenho uma certa moral para falar, porque eu sou casado com a mesma mulher desde o ano de 2005. Então, 21 anos de casamento eu vou fazer agora em abril. Bastante tempo. Tenho experiência em relacionamento, sei como as coisas precisam andar. E ó, relacionamento é sempre uma coisa difícil, né? Porque imagina duas pessoas que vieram de famílias diferentes, com costumes que por mais próximos que sejam, ainda assim, são diferentes. Cada família tem o seu jeitão. Essas duas pessoas formam uma família. Uma pessoa se relaciona com dinheiro de um jeito, uma pessoa se relaciona com alimentação de um jeito. Enfim, é importante que essa visão aí tem que ajustar algumas coisas. Eu vou falar sobre isso. Mas antes eu vou falar sobre o ouro. Ixalá, né? Ixalá, muito ouro. Ouro é bom? É. A gente deve ter na carteira? Depende. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Eu acho que sim, mas eu ainda não tenho a reserva de ouro na minha carteira. Até agora, pra mim, não fez sentido. Vai fazer sentido em algum momento? Com certeza. Independente. Ouro é um bom investimento. E ó, esse vídeo aqui, assim como todos os outros vídeos desse canal, não é uma recomendação de investimentos. O objetivo aqui é te dar conhecimento para você tomar as melhores decisões para você. Não é uma recomendação. Ah, o Edu falou que o ouro é bom, eu vou comprar ouro. Vai fazer isso. Você vai comprar, cai. Aí você fala, Edu do céu. Não, o objetivo aqui é te dar conhecimento, beleza? Então vamos lá. Eu separei algumas coisas aqui. Tô batendo na mesa hoje, né? Eu separei algumas coisas aqui importantes. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês. Ó, aqui a gente tá vendo o ativo, o ouro mesmo. Como que ele tem se valorizado? Por exemplo, nos últimos 12 meses, olha quanto que ele se valorizou. E guarda esse número, hein? 74,39%. Nos últimos 12 meses ele se valorizou bastante, né? Nos últimos 5 anos se valorizou 178%. Nos últimos 30 dias, 10,68%. E nos últimos 10 anos, 319%. Qual é o grande problema? Tô vendo que muita gente quer começar a investir em ouro agora só porque tá se valorizando, só porque tá todo mundo investindo e não é todo mundo. Eu mesmo ainda não invisto em ouro, só porque a China tá comprando ouro, só porque tem um monte de vídeo falando sobre ouro. E não é assim, pessoal. A gente nunca vai investir em um ativo olhando para isso aqui, ó, porque isso aqui é curto prazo. Isso aqui vale para ações, para fundos imobiliários, Bitcoin, para ouro, para petróleo, para qualquer coisa que você queira investir. Nunca tome uma decisão de investimentos pensando ou com base no curto prazo. É
é sempre longo prazo. E o ouro, ele é um ativo que passa nos nossos critérios para investir. Por quê? Porque ele é um ativo de valor. Muitos dizem que o ouro é a melhor reserva de valor, que sempre vai ganhar da inflação, que em momentos de crise todo mundo corre pro ouro, e eu concordo. Então, a gente não vai investir no ouro porque ele tem se valorizado muito. A gente pode investir em ouro porque é um ativo de valor. Mas então, vamos investir. A gente já decidiu que a gente vai investir. Talvez alguns vão começar a investir agora, outros daqui a 6 meses, daqui a um ano. Igual eu, vou começar ainda. Como que eu vou investir em ouro? Eu não vou comprar ouro, barra de ouro. Não sou o Silvio Santos, né, que dá prêmio em barras de ouro. Fico pensando o sujeito depois, saía lá do programa do Silvio Santos, tinha que ir lá na Praça da Sé pra vender aquele ouro lá e pegar em dinheiro, e era assaltado ali na esquina já, né? Você não vai numa loja e compra coisa com ouro. Guardar ouro em casa, imagina o volume, né? Você começa a comprar ouro, daqui a pouco volume pesado, arriscado, enfim. Então, na minha visão, a melhor forma da gente investir em ouro é através dos ETFs de ouro. Eu já falei isso aqui em vários vídeos, ETF é um ótimo tipo de investimento. Então, a gente consegue investir em ouro através dos ETFs. E eu separei aqui 2 ETFs. O primeiro aqui, ó, o Gold 11. Esse ETF é negociado na Bolsa Brasileira e você consegue investir em ouro na Bolsa Brasileira. A gente vê aqui que ele tem uma variação um pouquinho menor do que o ouro mesmo. Eu nem entendi por quê, porque o certo seria ele replicar tudo isso, o ouro exatamente. Mas enfim, tem uma variação um pouquinho menor aí. Em 60 meses, 161, que são 5 anos, né? Aqui, ó, 178, ele tá um pouquinho errado. Talvez seja só um problema no site, tá? Mas enfim, é uma forma da gente investir em ouro. Você tem lá a sua conta na corretora, você digita lá Gold 11, você já tá comprando ouro, tá bom? Você consegue, ó, o valor atual dele, R$ 26,75, você já consegue começar a investir em ouro com R$ 26,75. Mas, na minha opinião, eu não invisto em ETFs na Bolsa Brasileira. Eu prefiro investir em ETFs lá nos Estados Unidos. E lá também tem um ETF de ouro, o IAL. E aí, ó, esse aqui a gente vê que, ó, olha a rentabilidade dele, a variação em 12 meses, 74,9. E a do ouro, 74,39. É praticamente igual. Deveria ser 100% igual mesmo. Por quê? Porque um ETF que replica o desempenho do ouro. Ah, Edu, mas a variação em 60 meses aqui tá menor. É porque ele não tem ainda esse tempo todo de bolsa. E aí aparece esse valor aqui defasado. O importante é você ver o que tá acontecendo exatamente lá no momento. Uma coisa importante, tanto no IAL, olha aqui, ó, dividendo, ele não paga dividendo. O Gold 11 também não paga dividendo. E o ouro, obviamente, não tem como a gente receber dividendo se a gente comprar o ouro de verdade. Então, pessoal, é algo que faz sentido a gente ter na carteira? Sim, porque a gente não vai investir só em ativo que paga dividendo. Ah, se não paga dividendo, tá tudo bem. Ó, eu falei aqui que tava errado em 60 meses, mas eu confundi o de 10 anos, que é 313. Ele tem 10 anos já. O IAL também, tá? É um ETF que já tem 10 anos. Mas enfim, ele replica exatamente o mesmo desempenho do ouro em espécie. Se eu fosse escolher hoje começar a investir em ouro, eu começaria através do IAL, mesmo não pagando dividendo. Por quê? Cada ativo tem uma função na carteira. E a gente não investe só em ativos, em ações, fundos imobiliários por causa do dividendo. O Bitcoin também não me paga dividendo e eu invisto em Bitcoin. Aliás, o Bitcoin, ele é conhecido como ouro digital. E se você não quer investir em Bitcoin comprando Bitcoin direto, invista num ETF de Bitcoin, assim como um ETF de ouro. Pode ser algo que faça muito sentido para você, porque faz sentido para muita gente. Beleza? Bom, e agora vamos falar sobre relacionamento. Vamos falar então sobre essa tal visão diferente entre as duas pessoas, se dá certo. Mas antes de falar, sabe o que dá certo mesmo? O que dá certo mesmo é você ler esse livro aqui, o meu livro, O Bolsa de Valores para Iniciantes, caso você queira melhorar a sua visão sobre investimentos. Se você quer aprender a investir de verdade, com foco em construção de patrimônio, em dividendo, em montar carteira de investimentos, esse livro aqui vai ser o seu guia. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, frete 100% grátis, clica aqui no final do vídeo, não vai agora terminar de assistir o vídeo, que agora nós vamos falar de relacionamento. Bom, é o seguinte, como eu falei, eu sou casado desde 2005, já passei por muitas coisas no meu casamento, e num primeiro momento, nos primeiros anos do meu casamento, a gente tinha vários problemas financeiros. Edu, era porque você ganhava mal? Não, era porque eu e a Carol, nós tínhamos hábitos, comportamentos, mentalidade
realidade financeira bem diferentes. E a gente já ganhava bem. Eu e ela, dentistas, trabalhando no consultório próprio, uma clínica grande, crescendo, um monte de paciente, só que a gente tinha problemas financeiros. Ora eu tava num desafio, ora ela, um monte de coisa, as coisas nunca iam bem. E eu e ela, e ó, isso aqui é o que funcionou pra mim, então eu vou dar o meu conselho aqui baseado no que eu vivi. Eu não vou falar aqui de teorias. Cada um tinha sua conta, tipo, ela não tinha nem a senha da minha conta, ela não tinha nada, eu nunca entrei na conta dela, nunca via nada, assim, ó, cada um por si. A gente, essas contas aqui de casa eu assumo, essas aqui você. A gente ia meio que dividindo as coisas, quem ganhava mais pagava um pouco mais, e a gente ia levando assim. Até o momento que eu falei, cara, não aguento mais. E eu não gosto de ficar olhando a minha conta, pagando conta, fazendo continha. E ela adora. E aí eu falei, ó, então a partir de agora você faz isso. Ela que toma toda a conta do meu financeiro, do financeiro da casa, vamos dizer assim. Ela que vê. Ela, ó, sua conta tá assim, sua conta tá assada, você quer fazer isso ou você quer fazer aquilo. A gente unificou tudo. E a partir de quando a gente unificou, as coisas começaram a ficar muito melhores, começaram a andar muito melhor pra gente. Fez muito sentido isso pra mim. Eu acredito verdadeiramente que duas pessoas que têm valores sobre dinheiro diferente, que têm visão de mundo, de dinheiro diferente, é difícil. É difícil que o relacionamento dê certo. Mas, importante, pessoal, olha só. Eu e a Carol a gente não tinha. E a gente tá junto há 20 e tantos anos. Nós criamos a nossa visão. Com muita conversa, com muitas brigas às vezes, muitas caras feias, depois cara bonita, depois beijinho, e a coisa foi se ajustando. Porque se você ama a pessoa que tá junto com você, essa coisa, vocês vão ter que andar apontando exatamente para a mesma direção. Porque se apontando para a mesma direção ainda tem um monte de desafios, imagina se cada um olhar para um ponto. Aí a coisa fica mais complicada. Então, relacionamento onde a visão sobre dinheiro é diferente, dá certo? Não. Vocês podem continuar juntos, mas vocês vão ter problemas. É importante que vocês alinhem isso. E como? Conversa. Conversa, experiência. Eu casei muito jovem, né? Eu casei com 26 anos. A Carol também. Então a gente era jovem. No começo, a gente precisa de experiência, às vezes, para as coisas acontecerem. E aí as coisas foram acontecendo. Aí lá nos 30 e poucos, a gente conseguiu ajustar tudo. E aí de lá para cá, as coisas andaram bem. Certo, senhoras e senhores? Então é isso. Conselheiro amoroso. Só que não, né? O negócio aqui é investimento. E a nossa vida nos investimentos tá muito ligada aos nossos relacionamentos, a tudo isso também. Mas isso é papo para um outro vídeo, certo? Bom, fim de mais um vídeo. Se você não deixou o seu like lá no começo, deixa o seu like agora. Se inscreva no canal se você quer aprender mais sobre investimentos. O link do bolso tá aqui na descrição. Bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.